Paz do Senhor, querido amigo, irmão que está na célula, e hoje eu estou aqui para dar seguimento àquilo que nós falamos no domingo. Se você assistiu, que alegria. Se você não assistiu, não deixe de participar de cada reunião de domingo, que é uma bênção. E a palavra de domingo girou em torno de uma conscientização bíblica do nosso papel como igreja na sociedade, de não omissão diante daquilo que vai acontecer daqui 14 dias, que são as eleições. Nós sabemos do lugar da igreja e do lugar do Estado, mas sabemos também que como cristãos, aí não como igreja instituição, mas como cristãos que têm seus valores e princípios, precisamos fazer alguma coisa. E nós olhamos para o texto de Esther, para uma rainha que estava debaixo do governo persa, e era a rainha do rei Assuero, ou rei Xerxes. E num momento crucial para o povo de Israel, ela se levantou como rainha. O seu primo Mardoqueu disse essas palavras para ela: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para esse momento, para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha? Então Esther respondeu a esse convite, a esse chamado do seu primo Mardoqueu, que estava do lado do povo, que estava diante do povo de Israel, que sofreria, quem sabe, a aniquilação pelo Império Persa. E essa rainha se levantou, porque ela escutou a palavra de Mardoqueu, que disse: quem sabe não foi para essa hora que o Senhor te levantou. Ela prepara uma resposta e manda uma resposta para o seu parente Mardoqueu. E diz assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês e depois disso iremos ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. E eu quero levantar somente 2 coisas sobre o seu papel nesse dia. Primeiro, orar, porque não adianta nós queremos encontrar formas de resistir o Estado sem valorizarmos a oração e o jejum. O primeiro importante papel da igreja, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que nós devemos orar sobre as autoridades, orar pelas autoridades que são constituídas por Deus. Porque a autoridade vem de Deus e é Ele quem constitui os governos. E depois de orar para que tenhamos paz, nós precisamos fazer a nossa parte. Esther disse: eu também vou jejuar. E depois de 3 dias, eu e as minhas criadas iremos ao rei, ainda que seja contra a lei. Isso está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 16. Que Deus possa nos abençoar. Que seja um tempo de jejum e oração, que seja um tempo da igreja se levantar, não como igreja instituição, mas como cristão cidadão, como um cristão responsável. Eu não quero ficar de braços cruzados diante de tantas coisas que estão sendo feitas, que estão acontecendo no meio político, no meio do governo, desde a corrupção até o desprezo ao cristianismo. Eu gostaria de lhe convidar através dessa mensagem para as células, não para discutir política, não para defender um lado ou outro, não para produzir polêmica no meio das células. Até gostaria que isso não fosse tratado abertamente no meio das células, que isso não fosse falado na célula pelos líderes, por nenhuma das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Mas essa é uma palavra de consciência para que nós não possamos, como cristãos, irmos para as urnas omissos, mas que venhamos pesquisar, venhamos comparar os nossos valores cristãos com os valores das pessoas que nós vamos eleger. E quem sabe você pode discutir na sua célula qual foi a consequência da posição de Esther. O que aconteceu com o povo com base no livro de Esther? O que aconteceu com o povo de Israel, com o povo judeu, depois da palavra de Esther com o rei Assuero, para que nós não venhamos usar as células para discutir política, mas fica uma palavra de conscientização como cristão para você, que nós devemos nos levantar em oração. Estamos clamando no meio da igreja 14 dias até as eleições, de oração e jejum,
para que o Senhor nos dê sabedoria, tenha misericórdia de nós e cumpra a sua vontade. E depois disso, que venhamos ser conscientes, venhamos assumir a responsabilidade e não lavar as nossas mãos, porque o nosso país precisa de você, o nosso país precisa de mim e nós precisamos fazer a nossa parte. Fica essa pergunta para você discutir na célula: qual a consciência da decisão, qual é a consequência da decisão de Esther? O que aconteceu com o povo naquela época? Qual foi o desfecho da história de Esther? Que Deus te abençoe.